Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um que se encontra aqui no templo, aos irmãos, amigos que se encontram em casa. Nós iremos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Pedir a Ele neste momento que Ele esteja na direção, que o Espírito Santo de Deus sinta a vontade aqui no nosso meio, porque nós necessitamos desse Espírito para nos orientar a cada instante das nossas vidas. Iremos orar neste momento. Pai, te damos graças, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás na direção de todas as coisas. Nós te louvamos porque, apesar dos momentos que passamos em não poder estarmos aqui reunidos, mas nós sentimos a Tua presença em nossas vidas a cada instante. Muito obrigado pelos Teus servos que já se encontram aqui, com o propósito maior de Te agradecer, de Te louvar e de aproveitar, Senhor, este momento que Tu escolheste para nós Te adorarmos aqui nessa noite. Fica conosco, Senhor Jesus. Dá na Tua graça, dá na Tua paz a cada instante das nossas vidas. Sê com os Teus servos que se encontram em casa, que por um motivo não podem estar aqui, e nós Te clamamos por aqueles que podem estar aqui conosco e não têm vindo, que Teu Espírito Santo esteja a incomodá-los nesta noite. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus que Te oramos, amém e glória a Deus, né, irmãos? Vamos dar um glória a Deus maravilhoso aí, porque Ele nos dá mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui na casa dEle, para adorar esse Deus maravilhoso. Vamos lá? Glória a Deus, amém, que bom. Nós iremos ler a palavra de Deus, porque o nosso culto hoje, nós só temos 1 hora de culto, nem 1 hora, né, porque às 19h45, 19h50 nós temos que já estar fechando o templo. Então nós iremos abrir a nossa Bíblia em João 14, João 6,14, que nos diz assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Vamos todo mundo ler de uma só voz? Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Deus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Glória a Deus. Nós iremos agradecer a Deus por estarmos aqui. Nós iremos pedir a Deus que esteja abençoando nossos irmãos que se encontram enfermos, os irmãos que que não podem estar aqui no culto por motivo de respeitando ao decreto. Essas pessoas estão com vontade de vir no culto. Nós pedimos que esteja orando em favor do nosso país, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil. A nossa preocupação, e hoje a nossa coordenadora estava falando que uma das preocupações maiores é porque as pessoas muitas vezes têm acomodado, porque assim, mas no nosso município não tem, está tendo poucos casos, não está acontecendo nada, porque esse lockdown todo aqui na nossa cidade. Mas os irmãos têm que entender que se adoecer alguém aqui e precisar de ir para Vitória da Conquista, para Salvador, até mesmo para Itabuna, não está tendo vagas. Então, nosso alerta aqui como profissional da saúde, se os irmãos puderem ficar em casa, que fiquem em casa mesmo, porque lá fora está um caos terrível. Vitória da Conquista mesmo hoje chegou a 98%, parece, das UTIs lotadas, né? Então, assim, se tiver de alguém para lá hoje, a gente sabe que Deus abre as portas e providencia tudo, mas nós vamos pedir a Deus
que não precisamos de ir para lá, né? Que não tenha necessidade de irmos para lá. Nosso outro pedido de oração é em favor também do nosso setor financeiro, né? Porque assim, a gente sabe que quando a igreja fica fechada e passando pela dificuldade também, tudo isso influencia de uma forma geral também. Então os irmãos estejam orando em favor das pessoas que se encontram desempregadas, as pessoas que tinham um salário mais ou menos e aí por conta da pandemia reduziu, os comerciantes têm sofrido muito. Então eu vou pedir duas pessoas, porque nós não vamos abrir para os pedidos de oração, porque senão o pastor não vai conseguir nem pregar hoje, né? Então eu vou pedir duas pessoas que estejam orando neste momento. Eu vou pedir a irmã Simone, que ore em favor da nossa cidade, do nosso Brasil de uma forma geral. Eu vou pedir a irmã Hilda, que esteja orando em favor da nossa igreja, né? Na área espiritual, na área financeira, para que Deus esteja nos despertando e abrindo portas para que nós possamos estar honrando com os nossos compromissos, porque graças a Deus, Deus tem honrado a cada instante das nossas vidas, né? Então vou pedir a irmã Simone e a irmã Hilda que estejam orando. Entregar o Brasil nas tuas mãos, que a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é Deus. Continua, Senhor, sendo Deus do nosso Brasil, do nosso estado da Bahia, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, de nós, pecadores, seres humanos, meu Deus. Nos livra dessa pandemia pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Senhor. Todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. Verdade. Isso tudo pode acabar no momento que tu quiseres. Por isso te pedimos a tua misericórdia, Senhor. Visita cada hospital, Senhor, cada leito, porque essa enfermidade é difícil. Aqueles que, como eu, que já contraíram, sabem como é difícil, Senhor. Ó Deus, visita as UTIs, Senhor. Levanta, meu Deus, aqueles que estão lá deitados, em nome de Jesus. Nos livra desse mal, Senhor, para que possamos viver, meu Deus, livres como antes, na tua igreja, nas escolas, Senhor, no comércio, meu Deus. Continua a abençoar a cidade de Tarantim, meu Deus. Livra, meu Deus, qualquer um desta cidade que precisar de uma UTI fora daqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Fica conosco, Senhor. Acrescenta nossa fé em Ti nesses dias tão difíceis, Senhor. E continua a abençoar a tua igreja, despertar a tua igreja, Senhor. É em nome santo de Jesus que nós te rogamos, agradecidos por tudo. Amém. Verdade.
estamos passando, mas que nós temos que agradecer por Deus, verdade. Nós lembramos de todos os nossos pecados e de essa ignoração. Amém. Nós convidamos o Ministério do Louvor. Nós iremos cantar a música Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. Amém? Nós possamos estar clamando a Deus a cada instante das nossas vidas, que venha renovar nossas forças, que venha fazer com que nós possamos estar renovados com o teu espírito a cada instante das nossas vidas. De pés, vamos adorar o Senhor de pé, que a gente adora melhor, a respiração fica melhor. Como é bom louvar esse Deus maravilhoso, esse Deus que está conosco a cada instante das nossas vidas, né? Nós ainda iremos cantar mais um hino que diz: assim como a coça anseia por águas, assim é o nosso anseio por Deus, assim é o nosso anseio pelo Espírito Santo de Deus, né? Amém?
nós ainda iremos cantar o hino 112 do cantor cristão, e os irmãos têm a oportunidade de dedicar os seus dízimos, as suas ofertas. Nós iremos cantar só a primeira e a última estrofe do hino Vencendo Vem Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que foram dedicados a Ti agora neste momento, ó Deus. Que os mesmos sejam, Deus, exclusivamente usados para o Teu reino aqui neste lugar. Abençoa os Teus servos, abençoa cada um que se encontra aqui neste momento. E, ó Deus, usa o Teu servo pastor agora, que irá trazer a Tua palavra para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, né? Louvado seja o Senhor que nós estamos na casa do Senhor. Irmãos, não é fácil a gente cultuar a Deus em casa, né? Não é bom. É bom a gente cultuar a Deus em casa quando nós fazemos nosso culto doméstico. Mas na hora que é para a igreja estar reunida, nada é melhor do que estar com a igreja aqui na casa do Senhor, juntos, para adorarmos o nome do Senhor. Não tem algo melhor do que estar aqui. E, como todos nós sabemos, o nosso horário é até às 8. Às 8, nós temos a obrigação de, como servos do Senhor, estar em casa. Então, eu vou tentar sintetizar o que eu tenho para falar aqui hoje, para que vocês possam estar 8 horas em casa. Bom, irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil. E quando nós achamos assim, está melhorando, piora ainda mais. Quando a gente pensa assim, está complicado, piora ainda mais. Nós achávamos que a igreja não ia ser fechada mais. Só a nossa já fechou 2 vezes. Nós imaginávamos que os casos não iam aumentar mais. Se eu não me engano, teve um dia agora, essa semana, que teve um pico maior do que a primeira onda de mortes. Então, irmãos,
nós estamos, ou sempre estivemos, à mercê do Senhor. Nós, na verdade, dependemos de Deus. Quem é o Senhor da vida é Ele. Quem sabe se nós vamos viver, morrer, levantar, cair, é Ele. Agora, irmãos, existe uma coisa muito importante que a gente precisa se atentar, e é o que eu vou falar hoje. Nem tem slide, não botei slide, para não perder tempo passando slide. Mas eu queria que você frisasse e repetisse isso aí na sua mente. Nesse tempo que a gente está vivendo, todas as vezes que nós abrimos nosso celular, tablet, computador, em algum site de informação, ou quando ligamos a nossa televisão, qual é a primeira manchete? Coronavírus. Só fala de corona. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, queridos. E vivendo em meio a uma pandemia, depois que eu ouvi, segunda-feira, a mensagem do irmão Jefferson, Deus tocou no meu coração. Porque quem ouviu, quem assistiu lá a mensagem do irmão Jefferson, o último dia de campanha de oração, nós vimos lá, ele falando, a ênfase dele foi das pessoas que andaram com Naamã. E aquilo me chamou a atenção. Eu até falei, parabenizei ele. E eu fiquei pensando, nesse tempo que nós só ouvimos notícias ruins, nesse tempo que nós abrimos o nosso computador, ligamos a televisão, só ouvimos falar de morte, de gente que contraiu, de gente que está internado, de pessoa que está assim, de governo que vai abrir lockdown, de governo que vai fechar, que vai abrir. A pergunta é, não é só na pandemia, mas é uma mensagem hoje, uma reflexão, mas não digo nem uma mensagem, uma reflexão de qual seleção você faz para andar com determinadas pessoas, ou para determinadas pessoas andarem com você. A reflexão de hoje é, faça uma boa seleção das pessoas com quem você anda. Porque existe um ditado, e ele é a maior verdade. Me diga com quem tu andas, que eu vou dizer que você é. Não tem como, a gente está aqui na bacia leiteira, né? Se Jean chegar aqui por volta de 8 horas da manhã, eu já sei de onde ele está vindo. Se ele não tomar banho, já sei que ele está vindo. Ele está vindo do curral, foi tirar leite. Se alguém, Cigalzinho, que mexe com carne, né, lá do açougue sobrinho, chegar sem tomar banho, eu vou saber que ele chegou do açougue. É o cheiro típico da carne, do açougue. Se alguém está mexendo, dando comida para porcos, chegou perto de você, você vai saber que ele veio de estar criando de porcos. Se Josiane chegar com o cabelo cheiroso, arrumado, eu vou dizer que ela veio do salão. Não é isso? Agora me diga uma coisa. Nesse tempo de pandemia, onde as notícias são muitas fake news, aonde na reflexão do irmão Jefferson, ele dizia assim, Naamã entrou na água, porque as pessoas que estavam com ele incentivaram ele a entrar. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia aí, você que está em casa também, está tudo certinho aí, Paulo? Está travando? Não, mas está beleza, está gravando, está beleza. Então você que está em casa, abra a sua Bíblia também, no Salmo 1, o verso 1 e o 2, ele fala sobre isso.
sobre quem andar, com quem sentar. Eu acho que andar é uma coisa e sentar é pior ainda, irmã Simone. Porque é o seguinte, se eu estou andando na rua com alguém, talvez eu estou indo para um lugar, não reflete para mim o que eu estou andando com aquela pessoa, eu seja igual àquela pessoa. Não é verdade? Eu andar com alguém não reflete tanto eu ser com aquela pessoa. Agora, quando alguém está sentado numa mesa e eu sento com a pessoa, é porque eu sento para comer, eu sento para beber, eu sento para bater papo, então ainda é pior ainda. E aí o texto diz assim, ó, vamos ler todos juntos? Consegue? É isso, garoto. Vamos lá? Bem-aventurado. Versículo 2. Amém, irmãos? Quando eu olho para este texto, eu fico pensando assim, olha o cuidado do salmista, usado por Deus, para me orientar, porque se está na Bíblia é para me orientar, não é isso, Gustavo? Se está na sua Bíblia é para te orientar, não é isso? Então se está na nossa Bíblia, é para nos orientar, é Deus falando para mim, porque a palavra de Deus está na minha mão, é a palavra de Deus revelada a mim, é Deus direcionando aquele texto para mim. Então o texto está dizendo para mim, e para você, irmã Ivonete, o seguinte, bem-aventurado é aquela pessoa, ou aquele homem, ou aquela mulher, que não anda, que não caminha, que não procede segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, ou seja, não trilha o mesmo caminho dos pecadores. Aí ele vai além, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, e nem se assenta na roda, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Eu quero rapidamente falar sobre 3 exemplos, eu vou ser bem sucinto, 3 exemplos na Bíblia, propriamente dito no Novo Testamento, sobre 3 pessoas que passaram por isso. Pessoas que estavam com pessoas que nós precisamos tomar cuidado. Não estou dizendo que você tem que tomar cuidado do personagem que eu vou dizer, mas tomar cuidado com as pessoas que estavam em volta ou andando com os personagens que nós vamos aprender agora nessa noite. A primeira pessoa, o primeiro personagem aí, está em Lucas 8, não vai precisar de ler, só vou pedir para você marcar em casa, você ler. Lucas 8, versículo 40 a 42, depois do 49 ao 56. A primeira pessoa que nós vamos meditar aqui é Jairo. Quem foi Jairo? Jairo era o líder da sinagoga. Qual era a responsabilidade de Jairo? Jairo abria a sinagoga. Jairo era o mestre da sinagoga. Jairo era o pastor da sinagoga. Jairo era o único que podia limpar a sinagoga, porque o judeu cria que quem tomava conta da casa de Deus era esta pessoa que tinha que limpar, porque tinha que ter o coração e a mente limpa e as mãos puras. Então, por entender que aquela pessoa estava na frente do trabalho de Deus, eles não podiam botar uma pessoa que eles não sabiam o procedência da sua vida. Além dessas recomendações que era dada a Jairo, uma recomendação foi dada a Jairo, que os mestres das sinagogas não poderiam mais deixar Jesus entrar nas sinagogas. Está na Bíblia onde? Você vai ver Jesus debatendo com os fariseus, porque os fariseus começaram a orientar, a partir dos sumos sacerdotes, Caifás, a orientar os líderes de sinagoga, a proibir a entrada de Jesus e os seus discípulos. Por quê? Porque o discurso de Jesus era contrário ao discurso dos mestres da sinagoga. Não só além disso, eles começaram a disseminar dentro das sinagogas que Jesus, a palavra que Jesus estava pregando
era uma palavra contrária, a ponto de você ver na Bíblia alguns líderes das sinagogas ou alguns fariseus falarem que Jesus estava falando em nome do diabo, do demônio. Então este era o pano de fundo. Só que acontece um problema na casa de Jairo. Qual é o problema que há na casa de Jairo? A filha dele passou mal, ele viu que a filha estava a ponto de morrer, e ele sai de casa ao encontro de alguém que resolvesse o seu problema. A Bíblia, neste texto, no livro de Lucas 8,40, deixa bem claro que Jairo sai desesperado atrás de Jesus, porque o texto diz que ele vai direto em Jesus. O texto não diz que ele dá a volta, que ele procura o hospital, que ele procura o médico. Não, pelo contrário, o texto diz que ele vai a Jesus. Quando Jairo vai a Jesus, ele quebra um monte de coisa. Primeiro, ele vai contra a sua própria palavra, ele vai contra os líderes da sinagoga, e ele vai contra aquilo que ele ensinava, porque ele estava ensinando que Jesus não podia curar. E aí o texto fala para nós que ele saiu em desespero em busca de Jesus, para Jesus resolver o seu problema. Só que tem uma questão. O texto diz que Jairo vai a Jesus, não fala se ele vai acompanhado de alguém, o texto não diz isso, mas o texto nos dá a entender que Jairo saiu de casa, e ele deixou quem em casa? Ele deixou a sua filha, possivelmente a sua esposa, e pessoas, os seus empregados, cuidando da casa. Ele deixou pessoas, e o texto diz que ao deixar essas pessoas, quando ele está conversando com Jesus, chamando, pedindo Jesus para vir socorrer a sua filha, o texto diz o quê? Que uma dessas pessoas que ficou em casa, chega para Jairo e diz o quê? Jairo, sua filha morreu. Queridos, preste atenção na palavra. A única coisa que essa pessoa podia fazer é só isso. Era ou não era? Ou abraçar ele e dizer: Jairo, vem aqui. Jesus, dá licença um pouquinho aqui. Jairo, vem cá. Ó, sua filha morreu. Era só isso. Pode chorar aqui no meu ombro. Era só isso. Só que o texto vai dizer aí que a pessoa não faz isso. Além disso, a pessoa faz o quê? Deixe de incomodar Jesus. E é sobre esta palavra que eu quero falar. Sabe por quê? Porque tem uma coisa aqui nesta frase dessa pessoa. A Bíblia não diz o nome, mas a atitude dessa pessoa é uma atitude de pessoa que eu e você precisamos nos afastar. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque tem pessoas que, primeiramente, só sabem chegar para você para falar de morte. E morte significa aquilo que não tem mais jeito. A pessoa chegou para Jairo e disse: Jairo, não tem mais jeito, não adianta mais. E nós conhecemos pessoas que só sabem falar de morte. E quem fala de morte é aquele tipo de pessoa que diz assim: não tem mais jeito, acabou, você não consegue, você não vai chegar lá, morreu, não dá mais. E não bastando isso, tem pessoas que, além de só falar de morte, nunca perseveraram na vida e não querem que você persevere. E aí lançam palavras desmotivadoras. Pior do que isso, quando essa mulher fala assim, ó, não incomode mais Jesus, sabe o que essa mulher está falando, esse homem, não sei quem é, que essa pessoa está dizendo? Jesus não tem poder para resolver mais a sua situação. Eu quero entender que esta pessoa está falando isso para Jairo, porque foi ensinada pelo próprio Jairo que Jesus não tinha poder. A pessoa está dizendo para Jairo: vamos embora, Jairo, que a única coisa que você tem a fazer agora é deixar esse homem aí de lado e ir para casa para sepultar a sua filha. Vamos embora,
olha o que a pessoa tem, olha em outras palavras, quando a pessoa diz bem assim, não incomode mais ele, vamos embora, sabe o que a pessoa está dizendo? Vamos enterrar o seu bem maior. E tem pessoas que é desse jeito, tem gente, irmãos, que anda com você, com a pá escondida, andando do seu lado com a pá escondida aqui, para quando você falar bem assim, eu tenho isso, me dê aqui, vamos enterrar. Tem gente que só vive para isso, irmãos. Tem gente que anda com você para ver a sua miséria, para ver você chorando, para ver você derrotado, para não ver a glória de Deus na sua vida. Tem gente que anda com você, impedindo que a glória de Deus exerça na sua vida. E quem dá legalidade para isso? Diga assim, sou eu. Porque quando você deixa de dar ouvidos a Jesus para dar ouvido a esse tipo de pessoa, você perde a bênção. Olha o que o texto diz. Quando a pessoa termina de falar, Jesus, entendendo a confusão na vida de Jairo, como muitos irmãos aqui hoje ficaram confusos, o culto é 6, o culto é 5, o culto é 7. Por isso que eu mandei um monte de hora lá, 7 horas, o culto é 7 horas, o culto é 7 horas, para piorar, acabou a internet na cidade, e o culto é 7 horas, o culto é 7 horas. Aqui, irmãos, olha o que Jesus faz com Jairo, não deixa Jairo se perder. Jairo, crê somente, vamos na sua casa. Escute uma coisa, tem gente que só serve para uma coisa, para impedir de Jesus chegar na sua casa. Cuidado com esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que quer ver você longe de Jesus, que não quer que Jesus entre na sua casa, mas quer que aquela grade de cerveja entre, quer que aquela latinha de pitu entre, quer que aquela conversa fiada ou aquela mentira entre na sua casa, vai até levar para você, mas Jesus não leva, mas a palavra de Deus não leva, a Bíblia não leva, o louvor ao Senhor não leva. Cuidado com esse tipo de pessoa, meu irmão. Foi exatamente o que Jairo passou. E outra coisa, acabando aqui que eu tenho que adiantar, acabando aqui com a vida de Jairo, o texto diz que não só bastando isso, quando Jesus vai em direção à casa de Jairo, acontece um problema no meio do caminho. A mulher do fluxo de sangue, imagina o coração de Jairo. Aprenda uma coisa, quando Jesus vai agir, vai fazer, o tempo não é meu e não é seu, o tempo é dele. Se ele diz que ele vai fazer, a hora vai chegar e ele vai fazer. Todo mundo pode ter dito que não vai acontecer, mas ele vai fazer, para mostrar que ele é Deus na sua vida. Agora, me chamou a atenção uma coisa nessa mensagem, quando eu estava escrevendo, foi algo seguinte, que quando Jesus chega na casa de Jairo, quem está na casa de Jairo? Quem está na casa de Jairo, irmãos? Um monte de gente fazendo o quê? Tinha um monte de gente fazendo o quê na casa de Jairo? Chorando. O texto é claro, tinha um monte de gente na casa de Jairo chorando. O texto diz que eles estavam lamentando e chorando. Presta atenção, presta atenção. Olha só, pode alguém estar chorando por um morto, daqui a pouco dar gargalhada? Pode? Sim ou não? Acontece, em velório direto isso aí. Isso é em velório. Acontece aí, de vez em quando tem gente no velório que não está nem aí para o morto. Vai para conversar fiado, tomar cachaça, comer tira-gosto e por aí vai. Mas, olha só, o texto diz que quando Jesus chega, tem um monte de gente chorando. E as mesmas pessoas que estão chorando, Jesus diz assim, não chore não, ela não morreu. O choro dela se transformou em quê? Não foi em alegria, não foi em alegria, foi em sarcasmo. Porque eles riram de Jesus, zombando de Jesus. Pega a visão, meu irmão, em nome de Jesus. Cuidado
com quem finge chorar a sua desgraça. Cuidado com quem finge chorar com a sua desgraça, mas na verdade está rindo da palavra de Deus e do agir de Deus na sua vida. Porque quando eles riem de Jesus, eles estão rindo da cara de Jairo. Olha aí, Jairo, você trouxe um bobão, você trouxe um falastrão, você trouxe um cara que só sabe falar besteira. Olha a besteira que ele está dizendo, Jairo, que a sua filha não morreu. Se nós estamos vendo a menina aqui sem vida, perdeu a cor, não respira mais, o coração não bate. Como é que este homem está falando que essa menina está morta, está viva? Escute uma coisa, aprendamos com Jesus isso. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, cuidado para quem você conta os seus problemas, cuidado quando Deus estiver agindo na sua vida, para quem você vai chamar para contemplar o agir de Deus na sua vida. Porque tem gente que quando chega perto de você e Deus está agindo, fica rindo da sua cara, achando você um bobo, dizendo que você é um louco, dizendo que você está pirado. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Aprendamos com Jesus, que quando Jesus chega e entra dentro do quarto, só entra Jesus, o pai, a mãe e os 3 discípulos. Me responda uma coisa, por que Judas não entrou? Por que Tomé não entrou? Sabe por quê? Porque se o pai chegasse chorando a Tomé e dissesse: ô Tomé, ô Judas, minha filha morreu, eles iam dizer, sabe o quê? Morreu. Ó aí, ó, eu não acredito não que essa menina, já era, já está ficando podre, já começou a feder. Se fosse Judas, ou Tomé dizia isso. Mas se fosse João que entrou com Jesus, e se fosse Pedro que entrou com Jesus, se esse homem tivesse chegado, a mãe da menina tivesse dito para eles: ô Pedro, ô João, minha filha morreu, Pedro ia dizer: fique em silêncio, senhora, e contemple o agir de Deus, que o Senhor está aqui, Ele vai fazer, Ele tem poder para fazer. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus sabe com quem nós devemos andar. Jesus dá a pista para quem nós devemos dar a fita para andar conosco. Outra pessoa, tem que adiantar aqui, tem pessoas que só sabem olhar pelas estruturas, não conseguem ver pelos olhos da fé. Segunda pessoa, e eu vou terminar aqui, Bartimeu. Bartimeu era cego, ele não escolhia com quem andar, mas o povo estava em volta dele. O texto diz, lá em Lucas 18, a partir do 35, verso 35, Bartimeu vivia primeiro, a gente tem que olhar quem era Bartimeu. Quem era Bartimeu? Primeiro, Bartimeu estava no lugar errado. Sabe por que Bartimeu estava no lugar errado? Que lá no livro de Josué, capítulo 6, lá em Josué, capítulo 6, o texto diz, deixa eu ver aqui, eu acredito que é capítulo 6, eu não coloquei aqui, mas lá em Josué, diz que, quando Josué destrói Jericó, Josué defere uma palavra de maldição da parte de Deus para aquele lugar. Quem reconstruir essa cidade e aqui habitar, vai ser amaldiçoado. Bartimeu estava onde? Num lugar amaldiçoado. Ele vivia numa cidade condenada por Deus. Outra coisa que Bartimeu tinha de interessante, além de cego, ele era mendigo. Um cego não sabe para onde vai e o mendigo não tem para onde ir. Além disso, o nome dele não era Bartimeu. Ele era um homem sem nome, porque Bartimeu significa o filho de Timeu. Nem o nome dele os escritores Mateus, Marcos e Lucas não sabem. Outra coisa que o texto diz: vivia à margem do caminho. A multidão ia para a festa, festejando a Páscoa, enquanto Bartimeu ficava na beira do caminho, mendigando miséria. Agora o texto diz que algumas pessoas estavam em volta de Bartimeu.
E ele viu um alvoroço, ele viu um negócio diferente. Jesus estava passando. E as pessoas estavam em sua volta. O texto diz que quem era esse tipo de pessoas? Primeira coisa que eu quero te dizer, queridos. Qual era o desejo de Bartimeu? Ver. Quem podia fazer Bartimeu ver? Jesus. Qual foi a atitude das pessoas? Ei, escute isso. Tem pessoas que estão perto de você e não querem que você veja a glória de Deus. Tem pessoas que o prazer delas é ver você nas trevas. Aonde que Bartimeu vivia? Nas trevas. Fazendo o quê? Mendigando, na miséria. Tem pessoas que não querem ver você se levantar na vida. Tem pessoas que não querem ver você agindo na vida, prosperando na vida. E vão fazer de tudo. A Bíblia diz que eles fizeram de tudo para calar Bartimeu, para Jesus não chegar nele. Tem pessoas que vão andar do seu lado tentando fazer você fazer, sabe o quê? Calar a sua voz. O texto diz que eles, cala a boca, fique quieto. Ó, para de gritar. Não vai te ouvir não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus morreu e deu o seu sangue. A Bíblia diz que foi por quem? Por todos, repita, por todos. Por todos, irmãos. Por mim, fala. Ele vai te ouvir. Mas cuidado com quem está tentando calar a sua voz quando você estiver clamando. Tem gente que vai chegar para você e dizer, não adianta você clamar, não adianta orar. Não está orando para quê? Para que você está orando por aquele marido? Ih, não tem mais jeito não. Para que você está orando por aquele filho seu? Ih, já era. Nunca mais. Aquele ali, ó, acabou. Ei, meu irmão, é a mesma coisa que falaram para Bartimeu. Cala a boca, Bartimeu. Quem não vai te ouvir, não. Tem pessoas que fazem isso, queridos. Tem pessoas que farão de tudo para deter o seu clamor a Deus. Tem pessoas que são capazes de fazer tudo para não ver você tendo contato com Jesus. Pega essa visão, tá? Vou para a igreja. Vai não. Olha o corona. Vou para a igreja. Vai não. Vamos para a pizzaria. Mas o corona. Não, então vamos pedir aqui em casa mesmo. Vou para a campanha de oração. Vai não. Orar é chato. Vai ficar de joelho lá. Os irmãos vão mandar você se ajoelhar. Essa campanha de joelho. Que conversa, rapaz. É de joelho nada. É exatamente esse tipo de pessoa que Deus não quer do seu lado. Para finalizar e a gente ir para casa. Quem que Deus quer que você imite? Jesus, que tinha sempre a pessoa certa. Quem era a prioridade de Jesus para andar do lado dele? Deus. A Bíblia diz que Jesus não fazia nada sem antes consultar Deus, sem antes andar com Deus. É tanto que a Bíblia diz lá em Mateus 3,17, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, quando ele ia para um lugar, aonde ele ia o agir de Deus, observe, não eram os 12 que ia, era só os 3, porque Jesus sabia quem eram os 3 que andavam com ele. Jesus não andava na intimidade com o traidor. Jesus não andava na intimidade com o incrédulo. Aprenda uma coisa, Jesus andava com todos, mas com uma finalidade, de jamais ser influenciado por todos, mas influenciar todos através das boas novas de Deus. Tem muito crente dentro das nossas igrejas, que ao invés de viver Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformais o mundo pela renovação do vosso entendimento, estão sendo transformados pelo mundo, estão deixando se esfriar. Porque fulano não está indo para a igreja, eu não vou. Porque ciclano, eu gosto de quando fulano está pregando, quando não sei quem está cantando, aí eu vou, se não tiver eu não vou. E Jesus fica onde? Está sendo influenciado por quem? Está andando com quem, meu irmão? Em nome de Jesus, que Deus possa completar essa palavra no seu coração. Pai, nós te louvamos por esta palavra, por este momento. Leva-nos em paz para as nossas casas e abençoa as nossas vidas. Nos protege, nos guarda, abençoa o nosso lar e a nossa família, Senhor.
Tende misericórdia de nós. Nos dê, Senhor, sabedoria para selecionar com quem nós vamos andar, com quem nós vamos sentar e com quem vai fazer parte da história da nossa vida. Abençoa essa igreja. Tome em tuas mãos as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, único aviso. Domingo pela manhã, 9 horas. Ceia do Senhor, tá? Primeiro domingo, ceia do Senhor. À noite, o culto vai começar. Preste atenção. 6h30. 6h30 o culto começa, ok? Porque para que a gente tenha tempo de começar. Quem puder chegar, chegue 6, tá bom? A orientação é que você chegue 6, tá bom? Que a gente já vai adiantando. Vamos fazer um teste domingo. Se 6h30 não der, nós baixamos para 6. E por aí vai. Amados, domingo que vem, nós vamos iniciar a campanha de missões, tá bom? É isso, Simone? Domingo nós vamos começar a campanha de missões mundiais. Vão em paz, queridos, que o Senhor vos acompanhe. Sábado, como é que é? Como é que é o negócio? Drive-thru. O chá de cozinha de Amanda, drive-thru. E Josiane está pedindo para avisar que quem ainda não pegou a folha, pegue. Quem não devolveu, devolva. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus.